noite, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Renata Diniz, né, da SOS Mamãe. Sou enfermeira, consultora em amamentação, laser terapeuta. E hoje a gente veio falar sobre os bicos artificiais e amamentação. E aí, o que é que vocês acham? Interfere, não interfere? A gente pode seguir em aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, até 2 anos ou mais de maneira complementada, com o uso dos bicos artificiais. E quando a gente fala de bicos artificiais, a gente fala de uma forma geral, né? Não é só a chupeta, que às vezes a gente acha que é só a chupeta, mas as mamadeiras e também os bicos de silicone. Para quem não conhece, oi, muito prazer, esse é um bico de silicone. Né? Então, em primeiro lugar, eu queria começar falando para vocês que se vocês tiverem algumas perguntas, fiquem à vontade para estar mandando, tá bom, pra gente? E na medida do possível eu vou respondendo de acordo com as perguntas que vão surgindo. Tá? Então, para começar, eu gostaria de iniciar falando com vocês sobre a questão histórica mesmo, né? Ao longo dos anos, a gente, de maneira extremamente natural, a gente associa bebês ao uso dos bicos artificiais, especialmente ao uso da chupeta, que a gente chama aqui no Nordeste de consolo, em outros locais chamam de bico, e as mamadeiras, especialmente esses dois, estão assim, praticamente assim, uma pessoa engravida, automaticamente ela já tem que ter na lista dela esses dois. Alguém aí, quem tá grávida, vão comentando aí pra mim, quem tá grávida aqui nessa live de hoje, pra eu ter uma ideia. Eu vi que o pessoal de Patos entrou aí, gente, parabéns, viu, pelo trabalho de vocês. Eu andei dando uma fuçada no Instagram de vocês aí. Então, vocês podem começar a iniciar a fazer perguntas que, quando eu concluir aqui, a gente vai interagindo com vocês. Me contem se vocês têm já bebês, se estão usando mamadeira. Oi, querida da Nadesda, a gente se conheceu lá no Maternidade Real, né? Maravilha. Belinha também entrou aí, que bom. Então, gente, vamos lá. Então, nasce um beta positivo, nasce uma mãe, né, uma gestante, e nasce no enxoval os bicos. E tem gente que faz aí os enxovais maravilhosos nos Estados Unidos, né? E compra aquele kit de mamadeiras de todas as graduações, e aí tem as anticólicas, tem as que imitam o seio da mãe, tem aquelas mamadeiras. Inclusive esses dias eu vi uma postagem de uma que era até o bico, era o formato de uma mama e tinha um bico similar, tentava ser similar, né, uma mama. E aí a gente começa a perceber que o povo inventa de tudo para vender. E na verdade é isso, né? Eu acho que ao longo da história, os bebês, de certa forma, foram introduzidos. Ó, Gelma tá colocando que tem um bebê de 1 mês e 22 dias. Gelma, já colocou bico para esse bebê? Então, o que é que acontece? A gente percebe que ao longo da história, os bebês foi introduzido algum tipo de alimento para eles por meio de garrafas. Existem histórias de que através dos chifres, né, tinha uma pontinha lá no chifre, colocava para poder tá dando. Então, ao longo da história, o ser humano tentou adaptar esse processo da amamentação do bebê, a necessidade do bebê de se alimentar, ao uso de algum apetrecho para sair, por algum motivo, da mama. Né? Então, é muito importante a gente entender que, além de uma questão cultural, né? Além dessa questão cultural que a gente tem ao longo da história, tem uma cobrança muito forte da sociedade, talvez pela própria impressão cultural, né? Então, a gente tem muito forte de que o leite
foi inserido na cultura de uma forma muito forte de que o leite da mulher é fraco. Gente, e eu acho que quase diariamente eu escuto as mães relatando para mim de que de alguma forma o seu leite está fraco. E eu quero dizer para você nessa noite que não existe leite fraco. Então a primeira coisa que a gente precisa desconstruir da nossa cabeça é que existe leite fraco. E que uma pessoa que está amamentando seu bebê exclusivamente e que o bebê está ganhando peso efetivamente, que está se desenvolvendo efetivamente, essa pessoa não tem uma baixa produção. Então a gente precisa de alguma maneira nos guiar de ferramentas que nos auxiliem e nos empoderem de que nós somos capazes. E ao longo da história foi dito pra gente que a gente não é capaz, que a gente não é capaz de amamentar, que a gente não é capaz de nutrir plenamente os nossos filhos. Então houve algo que foi gerado, né, com a indústria mesmo, que pega pesado com a gente, e isso foi gerado de uma forma a disseminar na nossa cabeça de que eu não dou conta. E se eu não dou conta, a chupeta dá conta. Que é o que a Bela acabou de colocar aí, que a chupeta resolve muita coisa. É mentira? Não. A chupeta consola? Consola. E eu não vou mentir para vocês aqui, de jeito nenhum. A chupeta, ela vai realmente trazer um consolo para o seu bebê. Mas a pergunta é, esse consolo realmente é o consolo que o seu bebê necessita? Ou será que acaba sendo um cala-boca nos nossos filhos? De tipo assim, ó, eu não quero te dar atenção para a tua necessidade real, então eu vou vir aqui e vou resolver de maneira pacífica isso. E eu acabo silenciando esse bebê. É muito forte isso que eu tô falando, gente, mas realmente eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito nessa questão de que acaba sim interferindo de alguma forma na amamentação. Então vamos lá. Então a gente tem propagandas diversas, a gente tem milhões de apelações do mercado a respeito dos bicos artificiais e que a gente não entende nem o porquê que a gente precisa deles, na verdade, né? Como eu disse, isso foi impressão cultural aí que chegou muito forte, de uma maneira muito forte pra gente, de que a gente não é capaz de amamentar e de que qualquer situação a gente vai necessitar da mamadeira, né? E aí a gente tem uma tendência muito forte a conduzir a amamentação, sair da exclusividade para uma amamentação que vai estar tendo a interferência do leite artificial. E, gente, eu não sou contra o leite artificial. Eu acho que existem prescrições. Isso que é muito importante. Da mesma forma que existe a prescrição de uma fórmula para o seu bebê, é necessário que haja uma prescrição realmente de um uso de um bico. Então, se você me perguntar assim, Renata, você nunca indicou um bico de silicone? Eu indiquei, gente, uma única vez para uma única cliente orientada, em que ela iniciou o processo, ela tinha uma hipersensibilidade que não estava resolvendo com nada. A gente acabou lançando mão do bico, mas era colocando e já tirando. Já nos primeiros momentos, a gente iniciou com o bico de silicone, com metas e com ajustes de retiradas. Então, assim, eu gosto muito da Kelly Carvalho, que no curso dela, ela coloca de uma maneira muito sábia que você se torna eternamente responsável pelo bico que indicas. Né? Então, é muito problemático. Isso eu vou explicar um a um para vocês hoje à noite a respeito disso, tá? Então, vamos lá. Então, da mesma forma que deve ter uma prescrição para fórmula específica, não aquela prescrição que a mulher recebe na maternidade, em caso de urgência, usar. Eu sou contra esse tipo de prescrição que alguns pediatras fazem,
né? Porque o que é emergência? O que é uma situação emergencial? Essa mulher foi orientada para isso, ela sabe como conduzir um momento de urgência, de emergência, ela sabe realmente quando vai ser necessário esse uso. Eu desconfio que não, né? E na minha prática eu vejo que não. Da mesma forma que eu desconfio muito, como esses dias eu cheguei numa casa e a mãe relatou para mim de que uma consultora de amamentação, diante de fissuras mamilares assim consideráveis, orientou para essa mãe que ela deveria introduzir a mamadeira por alguns dias até que o mamilo dela sarasse e ela pudesse seguir na amamentação exclusiva. Então, gente, e aí quando ela foi voltar, realmente teve problema, né? Teve confusão já de fluxo, teve que manejar. E não era necessário isso. Existem vários apetrechos no mercado. Direto aí eu mando o pessoal, as minhas clientes irem lá na Senhor Baby comprar colher dosadora, porque se é necessário complementar, a gente tem ferramentas suficientes para fazer isso de maneira eficaz, sem causar dano ao seu bebê e de maneira segura, tanto para você quanto para preservar essa amamentação. Então, eu sempre gosto de estabelecer prioridades com as minhas mães. Prioridade número 1, a prioridade número 1 que eu sempre gosto de estabelecer com vocês é mãe e bebê juntos, colados, né? O tempo todo. Vocês viram aí meu post sobre esterogestação. Gente, a quarto trimestre da gestação existe, ele é real, né? E o bebê demanda muito, e quanto mais colo, olhem para a natureza, né? Olhem para a natureza, a gente quer que o bebê nasça e que ele já se vire, né? E se a gente olhem para os bebês cangurus, eles ficam lá dentro da bolsa da mãe e só saem quando eles estão prontos. Então, da mesma forma, a gente vai ter toda essa questão com os nossos bebês também. Eles precisam de tempo, eles precisam de acolhimento, eles precisam de colo. E isso faz parte do desenvolvimento desse quarto trimestre. Então, é muito importante que a gente tenha isso em vista para a gente olhar para os nossos filhos com mais empatia, sabe? Eles são imaturos. Oi, Rogéria, bem-vinda, minha linda. Pois é, Bela, colher dosadora, salve. Esses dias eu até escrevi lá para a menina da Sanremo, para dona da Senhor Baby, que agora mudou de nome, vocês já sabem, né? E eu escrevi para ela, pelo amor de Deus, eu comprei a última colher dosadora, eu preciso, bota lá. Porque realmente a colher dosadora é a melhor ferramenta que a gente tem para um momento como esse, em que pode realmente ser necessário. E aí eu vou voltar ao que eu estava falando. Minha prioridade número 1 é mãe e bebê colado, junto, a maior parte do tempo possível, né? Porque aí vai muito da exaustão da mãe também. Prioridade número 2, bebê alimentado, gente. Eu já cheguei em casa que o bebê estava caminhando para uma desnutrição. Um bebê sem ganho de peso efetivo, um bebê que estava numa situação delicada. E aí a gente precisa realmente de um aporte. Oba, que bom, Dani! A gente precisa de um aporte até que esse bebê consiga caminhar, porque às vezes a mamada está desorganizada. Esse bebê não está ganhando peso efetivo. Muitas vezes pela interferência da chupeta, e eu vou explicar daqui a pouco por quê. E outros fatores, às vezes a gente não tem uma sucção suficiente, não tem uma sucção boa, e acaba que esse bebê não está fazendo mamada efetiva, e esse bebê acaba não tendo um ganho de peso efetivo. E aí eu tenho um bebê que está ganhando 12 gramas dia, 15 gramas dia. E a médica vai precisar complementar. E às vezes as mães ligam para mim desesperada. Renata, a médica mandou. E agora o que é que eu faço? Eu digo, vamos complementar. Esse bebê tem que ganhar peso, né? Não dá pra gente deixar esse bebê desnutrir. E aí o que é que acontece? Eu tenho várias formas de fazer isso, meu bem. Eu não preciso usar de um mecanismo que vai levar o meu bebê a uma confusão de fluxo, a uma confusão de bico. Eu não preciso inserir mecanismos que vão atrapalhar a minha amamentação. Mas eu vou levar esse meu bebê a complementar de uma forma que eu favoreça a amamentação. Quais as formas de favorecer essa amamentação? No copinho, na colher dosadora, na própria relactação ou translactação. Então, cada caso é um caso que eu avalio com muito cuidado para ver a capacidade dessa família, a capacidade desse bebê,
né? O que é que a gente pode estar fazendo para favorecer que isso seja feito de maneira a preservar a amamentação, que é a minha terceira prioridade. Então, é muito importante vocês entenderem esse contexto de que, na verdade, isso foi induzido de uma forma muito direta sobre a gente, de que a gente não é capaz, de que o nosso leite não é suficiente, de que a gente não é capaz de suprir as necessidades físicas, no que diz respeito à própria fome e desenvolvimento do bebê, que a gente não é capaz de suprir as necessidades emocionais, psicológicas do nosso bebê. Então, a gente precisa entrar com o uso dos bicos nessa jogada. E, na verdade, eles só vão atrapalhar, acredita em mim. Eu faço mais consultoria por conta dos bicos do que eu gostaria, né? É algo... Eu acho que é super normal eu chegar nos primeiros dias e encontrar vocês terceiro, quarto dia, fissurada, com dificuldade de posicionamento e tal. Mas eu fico tão triste quando eu sou chamada por volta dos 2 meses e que é uma situação que seria evitado. 2 meses, 3 meses, uma situação que seria evitado, que é uma situação que envolve os bicos, né? E que aí a gente tem uma confusão de bico, tem uma confusão de fluxo e a gente vai acabar caminhando de maneira, às vezes, um pouco desgastante, mas a gente consegue reverter, graças a Deus. Mas vamos lá, vamos falar de cada um dos meus amores. Então, vamos começar pela chupeta. E aí tem vários modelos no mercado, e vários que dizem que é modelo ortodôntico, vários que dizem que não prejudica a amamentação, vários que dizem que é, sei lá, né, que você põe o dedo, que você põe o remédio, que você põe isso, põe aquilo. E, na verdade, todas elas vão atrapalhar o desenvolvimento da musculatura facial. E esse desenvolvimento da musculatura facial, que acontece com a amamentação, vai fazer com que, quando você usa a chupeta, vai interferir na musculatura que você usa para amamentação. E o teu bebê, quando vai passar mais tempo do que deveria, fazendo sucção aqui não nutritiva com essa chupetinha, e ele vai tender a fazer uma pressão com a gengiva, né? Com a mandíbula e com a maxila, ele vai fazer uma pressão maior e quando ele vai para o peito, ele acaba fazendo essa pressão. Rogério, eu tô lendo aqui, viu? Depois eu comento isso. Ele vai acabar fazendo uma pressão maior aqui na chupeta para poder manter essa chupeta, para essa chupeta não cair. E a língua que a gente precisava ter esse movimento, né, para favorecer essa ordenha da mama, vai acabar sendo uma língua posicionada mais no assoalho da boca e vai atrapalhar totalmente o desenvolvimento de toda a estrutura da cavidade oral, da musculatura, né, o que envolve o desenvolvimento também facial, de dentição. E aí a gente vai ter as mordidas cruzadas. Eu mesma fui uma criança de chupeta que tive problema de mordida cruzada. Sério, tive que usar aparelho, né? Eu tinha caso de ATM aqui, muito chato, travar a boca e tudo isso foi oriundo da chupeta, que a gente acha que a gente só consegue enxergar o benefício do consolo, né? E aí a Rogéria colocou aqui que já teve noites que ela teve muita vontade de botar chupeta na boca do filhinho dela, né? Mas ela segue resistindo. Eu acho que essa vontade, essa tentação, todas as mães passam. E eu tenho uma coisa para contar para vocês. Eu tenho essas coisas para os cursos, né? E o meu filho, caçula, tem 2 anos e 9 meses, ele encontrou esse fim de semana essa chupeta nas minhas coisas. E como no berçário tem muito amiguinho dele de chupeta, ele viu essa chupeta e disse, mamãe, é a minha pepeta. E pegou essa pepeta e botou na boca e ficou chupando. Eu dizia, filho, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Sua mãe fala pra todo mundo que chupeta não presta e você tá querendo botar chupeta na boca. Gente, passou o fim de semana atrás dessa pepeta até que eu escondi. E sumiu a chupeta, né, escondida da mira dele. E ele acabou esquecendo ela, graças a meu bom Deus. Mas esse lance realmente do consolo, ele existe. Mas existem outras coisas que a gente pode fazer para consolar o choro do bebê. Que é acalentar,
trazer para o colo, fazer a técnica dos 5S, que vai ter uma postagem sobre isso logo mais. Pois é, meninas, vocês estão rindo de mim, né? Imagina aí o filho da consultora de amamentação, que briga com todas as mulheres por causa da chupeta, com o filho chupando chupeta. Não ia dar, né, meninas? Só Jesus na casa. Aí, escute só. A chupeta pode ser substituído pela técnica dos 5S, né? A gente simular esse ambiente uterino, enrolar o nosso bebezinho fazendo o charutinho, acalentar de maneira mais vertical possível, né? Simulando o ambiente uterino com música, tudo isso vai fazer acalentar. E aí tem uma consultora de amamentação que diz assim: entre jogar o seu filho na parede e botar uma chupeta em algum momento de caos, então põe a chupeta, né? Então, se você está num grau de estresse terrível e que realmente você entende que a única solução para você é pôr a chupeta naquele momento, mas coloque de maneira a tracionar, não deixe o tempo todo, não deixe essa criança ir dormir com essa chupeta e que seja algo realmente extremamente esporádico, tá? E aí, o que é que acontece? O Ministério da Saúde, ele desrecomenda todos os bicos, tá? E se você pegar, ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Eu fiz uma postagem recente. Estão vendo esse quadradinho? Não vai dar para vocês lerem, né? Olhem só. Cadê? Não vai dar para ler, mas eu vou ler para vocês. Diz aqui: o Ministério da Saúde adverte: a criança que mama no peito não necessita de mamadeira, bico ou chupeta. O uso da mamadeira, bico ou chupeta prejudica o aleitamento materno. Isso aqui tá na caixa, ó, do bico de silicone, tá? E se vocês olharem, todas as mamadeiras, todas as chupetas, tudo tem obrigatoriamente que vir com esse aviso, tá? É uma ordem, por causa, a gente tem uma norma aqui brasileira de consumos de apetrechos de aleitamento materno, que vocês podem reparar, não pode ter, por exemplo, promoção exposta de leite artificial, não pode ter promoção com muita divulgação em farmácias, em supermercados, nem desses apetrechos de bicos, nem de leite artificial, para não favorecer o consumo disso. Então, essa lei vem justamente para favorecer o aleitamento materno exclusivo. Então, a chupeta, eu já falei dela, e um dos grandes problemas que a gente acaba tendo com a chupeta é o fato de que o bebê tem uma sucção não nutritiva, tá? Ele passa muitas horas aqui chupando sem ingesta de nada. E aí esse bebê é um bebê que tende a perda de peso ou a um ganho de peso inexpressivo. E isso vai acarretar, eu sempre gosto de falar para vocês, do efeito dominó que isso causa. Né? É um bebê que não está ganhando peso direito, e aí a médica orienta a complementação, e aí o leite artificial, e aí a mãe vai dar o leite artificial. Qual é a única forma que vem na cabeça dela dar o leite artificial? Mamadeira. E aí, entre a mamadeira, a gente aumenta o intervalo de mamada entre uma mamada e outra. Essa mãe tende a uma baixa produção e o bebê, por conta do que eu vou explicar agora da mamadeira, tende a uma confusão de fluxo, uma confusão de bico. Então, vejam que tudo isso vai acabar acarretando de maneira negativa na produção e na amamentação. Então, vamos lá. Mamadeira, primeiro lugar, gente. Observem a mama de vocês. Podem aí dar uma olhadinha na mama de vocês e me digam, se assemelha ao bico do peito de vocês em algum momento. Ó, essa aqui a gente já sabe que não, né? Que o pessoal coloca que é ortodôntica e tal. Mas aí tem as milhares de pétalas também. Também, se você olhar, é um bico borrachudo, totalmente diferente do seu peito. Então, não existe uma madeira que seja realmente favorável à amamentação. Não existe, gente. Não existe. Tem até umas que vem uma propaganda assim: favorece a pega correta. Não existe, né, gente? Favorece pega correta. Me desculpe, mas não existe. Não tem como favorecer pega correta com mamadeira. Né? O bebê muda totalmente o parâmetro. Então, a gente tem um grande reservatório, normalmente com volume maior do que o bebê toma. E aí, a gente ainda tem gente que faz as vovós, né? Diz, não tá saindo não, peraí que eu vou resolver isso. Vem aqui, tic,
corta o bico da mamadeira e aí a gente vai dar de mamar. Eu esqueci de trazer um boneco pra mim. Vai dar de mamar pro bebê, a gente posiciona o bebê, leva e aí a gravidade puxa pra baixo. Esse bebê toma esse leite todinho em 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos no máximo. É um volume alto, com uma fórmula, normalmente, que é uma fórmula pesada. É um leite que é pesado, vai ser de difícil digestão e vai acontecer com esse bebê o que eu chamo sempre de efeito feijoada. Quando você come uma feijoada num domingão, o que é que você tem vontade de fazer depois? Ou um pirão, aqueles pirão bom. Nós que somos nordestinos aqui, a gente gosta de uns pirão bom. O que é que a gente faz? A gente dorme, a gente hiberna. E quando a gente acorda descansado, maravilhosa, plena ou acabada? Me respondam, gente, com sinceridade. A gente acorda acabada, não é não? Eu só acordo acabada, depois de uma comida pesada desse tipo. E aí, o que é que acontece? O bebê dorme 3 horas. E aí, a vovó olha e diz assim, tá vendo que o bichinho tava morrendo de fome? E, na verdade, não é, porque é difícil de digestão. O bebê tomou uma fórmula, uma quantidade, um volume muito alto, num fluxo de tempo muito rápido, um fluxo alto. E aí, vem pro peito depois, aí ele começa, suga, aí começa, goteja, dá o reflexo de ejeção, para. É uma coisa mais tranquila, mais calma, que ensina muito para a criança também sobre a vida. E aí, o que é que acontece? O bebê começa a perceber, opa, eu choro, minha mãe me dá um negócio mais fácil. E eu gosto sempre de dizer para vocês, amores, do coração. Se alguém chegasse para o gênio da lâmpada mágica, chegasse para você e dissesse, Maria, você vai ficar rica. Agora você pode escolher. Você pode ficar rica trabalhando muito honestamente ou trabalhando pouco honestamente. Você escolheu o quê? Eu iria escolher ficar rica trabalhando pouco e honestamente. Não quero dinheiro fácil para mim, quero trabalhar. Mas eu queria trabalhar pouco e honestamente. E ganhar muito dinheiro. Não seria bom? Seria maravilhoso. E o seu bebê percebe isso já nos primeiros momentos. Então, a gente percebe que, de uma maneira muito clara, o bebê vai, de maneira muito esperta, descobrir que ele tem um fluxo melhor, mais rápido, mais efetivo na mamadeira. E ele vai dizer, vou pro peito pra quê? Vou chorar e minha mãe vai me dar na mamadeira. E assim inicia a confusão de fluxo e logo em breve o bebê, normalmente por volta dos 2, 3 meses, o bebê começa a perceber que ele tem um bico diferente na mãe, quando chega na mamadeira, que é a mais fácil, é um bico diferente. E aí você vai dizer assim, mas eu conheço a prima da vizinha, da minha amiga, que tomou mamadeira e não desmamou. Pois eu vou contar para vocês uma historinha para vocês verem que isso acontece. Não é 100% das mulheres que desmamam com o uso dos bicos. Olha só, eu tive uma cliente, acho que ela nem tá aqui na live, mas depois eu vou marcar ela aqui para ela ouvir. Eu tive uma cliente linda, maravilhosa, que eu atendi já na maternidade. Gente, pense no modelo, assim, não fissurou, bebê pegou, tava com muita dificuldade, mas quando eu cheguei lá na maternidade, a bebê já começou a mamar, linda, maravilhosa, seguiu amamentando. E foi uma cliente que contratou a consultoria na maternidade em casa. E aí, quando ela recebeu alta, eu fui em casa, né? Fazer as orientações para concluir, ver como é que estava tudo, se precisava. E quando eu cheguei, já tinha uma bela de uma chupetona na boca do bebê. E eu já fiquei, ai, meu Deus, e agora? E eu sempre digo, a escolha de vocês. Meu papel é orientar, né? O meu papel é orientar e vou estar aqui para apoiar vocês no caminho que vocês quiserem conduzir a maternidade de vocês. Aí, ela já foi logo me dizendo, logo em seguida, que a criança evoluiu com perda de peso, não tinha ganho peso efetivamente, chupetona lá no tempo todo, né? E a médica passou a relactação, passou complemento, leite artificial, e ela estava dando a mamadeira. E a bebezinha dela seguiu assim. E eu perdi o contato, era uma pessoa que morava no interior, e ela voltou quando a bebê fez 5 meses para colocar o brinquinho, né? E aí ela pediu para eu ir lá tal, e para minha surpresa. E foi uma cliente que eu fiquei assim,
Sabe quando você olha e você diz assim, tem tudo para caminhar bem, e quando você vê os bicos, você diz assim, ai meu Deus, eu tive vontade de chorar, eu digo, não vou dar 2 meses, essa criança não vai estar mais no peito. E aí com 5 meses, quando eu chego, aleitamento materno exclusivo, às vezes ela ordenhava, dava na mamadeira, às vezes dava, às vezes não, com frequência dava chupeta, e a menina não desmamou, e eu olhei para ela e para o marido e disse, vocês arrasam. Gente, pode jogar na loto, na Mega Sena, porque vocês tiraram na sorte grande. Porque é uma roleta russa. Vocês foram aquela que não deu problema. E aí, logo em seguida, semana depois, a irmã dela teve bebê. Ou seja, elas tinham bebês com 6 meses de diferença. E eu, do mesmo jeito que eu fiz com ela, eu fiz com a irmã dela. Orientei tudo, fui, tava uma situação mais delicada na amamentação, a gente corrigiu, conseguiu seguir amamentando. Quando ela conseguiu seguir amamentando, o que toda mãe faz, né, quando começam os choros excessivos, botou chupeta. E aí, volta e meia, dava uma mamadeira para poder, né, melhorar a rotina e tal. E resultado, a irmã, né, que era a priminha no caso, a bebê era a priminha da outra bebê que não teve nada. E aí, quando deu 2 meses, esse bebê começou a entrar em confusão de bico, confusão de fluxo, e começou a brigar com a mãe. E a mãe acabou me chamando com 3 meses, e assim, uma confusão de bico pesada. Se ela não me chama, eu não dava mais uma semana para essa mãe desmamar, porque realmente já estava uma situação caótica. E aí, o que foi que aconteceu? Graças a Deus, com 10 dias mais ou menos, as coisas normalizaram. E essa bebê voltou realmente ao aleitamento materno exclusivo. E essa irmã entendeu que a irmã dela, né, aquela que não desmamou, não era a regra, era a exceção. A regra é o desmame, a regra é a amamentação interferir os bicos interferirem na amamentação. E isso é algo, infelizmente, que acontece com 90, não tenho a estatística certa, tá? Mas vejam bem as estatísticas. Eu vou pegar aqui um livro para compartilhar algumas coisas com vocês que eu li. É um livro maravilhoso para vocês que são consultoras de amamentação e estão me seguindo, indico para vocês, tá? Eu vi aí algumas consultoras entrando, é um tratado da Mami Bem maravilhoso. E ela traz aqui atualidades sobre o uso de bicos artificiais e o aleitamento materno exclusivo. E tem alguns dados bem interessantes para colocar para vocês. Que cerca de 2/3 das mães acabam adentrando, né, com chupeta logo no primeiro ano de vida do bebê. E aqui no Brasil, cerca de 50% dos bebês vão usar. Já quero o curso no meu próximo baby. Beleza, Jeane, vamos embora. E aí, 9% das crianças é introduzido a chupeta nas primeiras 10 a 14 semanas. Então, isso é muito cedo e a amamentação ainda não está estabelecida, tá? E aí, olha só, ele traz aqui um quadro e eu super indico, gente, realmente, se você é consultora de amamentação, tá bem atual, assim, fizeram artigos científicos baseados nos artigos mais novos, super legal. E aí ele traz aqui, ó, que a Organização Mundial de Saúde preconiza de que realmente os hospitais amigos da criança já orientem aos pais com relação aos usos, o risco do uso com os bicos, né? A Sociedade Americana, né, a Academia Americana de Pediatria, já fala que a chupeta, especialmente a chupeta, deve ser evitada nas primeiras 4 semanas de vida, quando a amamentação ainda não está estabelecida. Mas eu gosto sempre de frisar que a cultura nos Estados Unidos é diferente da nossa, então a gente não dá para se basear com condutas dos americanos, porque é uma conduta de desapego, as crianças são criadas de uma maneira mais independente do que a gente, e aí a gente, né, não vou entrar nos méritos psicológicos disso, porque não é minha área, mas não é a nossa realidade. O Ministério da Saúde, eu já disse para vocês, ele traz realmente de maneira muito taxativa
de que os bicos interferem na amamentação e que são prejudiciais, eu já li isso para vocês, né? Então, é bem interessante isso. E aqui ele traz as dificuldades que o uso desses bicos vão estar trazendo para os seus bebês. Então, vai atrapalhar a função oral do bebê, tanto para sucção como para deglutição. E uma coisa interessante é que o bebê, quando ele vai tomar mamadeira, ele tende a elevar a parte posterior da língua. E isso, quando ele reproduz isso na mama, ele não consegue ter uma ordem efetiva. E ele faz isso para reduzir o fluxo, muitas vezes que é alto, para ele não acabar engasgando, né? Aí ele traz aqui que vai interferir no desenvolvimento da musculatura, de uma forma geral, que vai trazer confusão de bico, vai trazer confusão de fluxo, que existem evidências de que vai acabar atrapalhando esse processo da sucção, porque é um padrão diferente do que o bebê faz nos bicos e faz na mama da mãe. Vai atrapalhar na mastigação, né? Eu já falei para vocês essa questão da mordida cruzada, da mal oclusão dos lábios, que pode levar também a um problema de respiração, que é um outro problema que os bicos vão estar trazendo. Tendem a atrapalhar a fala também, a linguagem oral, né? A vocalização fica distorcida e as amigas fono estão aí para falar um pouco melhor sobre isso. Vai atrapalhar no desenvolvimento da dentição, né? E a gente já sabe disso, que a musculatura, com toda essa mudança que tem na arcada, na musculatura, acaba atrapalhando nessa dentição do bebê, da criança. Pode causar otite média aguda. As crianças que usam bicos, elas têm uma tendência maior a casos de otite. E isso se dá, ele fala aqui, ó, aumenta a incidência de otite média aguda pelo fato de que é o principal responsável pela abertura da tuba auditiva. São os músculos da amamentação que acabam sendo atrapalhados pelo uso dos bicos. E aí faz com que esse fator protetivo não seja desenvolvido e acaba atrapalhando, né? Então, vejam quantas coisas podem estar interferindo aí com o uso dos bicos. Fala também que atrapalha na segurança imunológica do bebê, física e química, né? Esses bicos, quando não higienizados da forma correta e... Gente, 90% das famílias que eu visito que estão em uso de bico não sabem esterilizar, né? Não fazem esterilização realmente adequada desses bicos, e aí acumula sujidade e acaba realmente trazendo malefícios para a saúde do bebê. Relaciona também aos níveis de inteligência. Olha que interessante, eu separei para poder ler para vocês. Que o uso da chupeta foi uma das variáveis preditoras que mais influenciou, de forma independente, o menor desempenho em testes de inteligência na vida adulta. Os usuários de chupeta apresentaram um desempenho 16% menor dos que os que não usaram chupeta. E ele atribui isso ao fato de que o bebê que está com a chupeta, ele demanda menos dos pais. E com isso, os pais não estimulam tanto os seus filhos. Então, os bebês que não usam chupetas são mais estimulados do que os bebês que usam chupeta. E com isso acabou atrapalhando o desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Achei super interessante isso. Ele também traz de que existe uma tendência maior aos adultos que tiveram uso de bicos de uma forma generalizada, especialmente a chupeta, eles tiveram uma tendência maior a certos vícios orais na fase adulta, como comer demais, né? Transtornos compulsivos alimentares, são pessoas que tendem a fumar, que passam por alguns, como eu falei, transtornos compulsivos no que diz respeito à alimentação. Então vejam quantos malefícios eles trazem. Eu esqueci de falar dos malefícios do bico de silicone. O principal deles que eu acho é o fato de que para que eu tenha estímulo e uma boa produção do meu leite materno, eu preciso que haja contato, pele a pele, né? Eu tenho várias terminações nervosas nessa mama
que é o processo de sucção que vai ativar lá a ocitocina e prolactina. A ocitocina é responsável pela ejeção do leite, mas a prolactina é responsável pela produção. E quando eu não tenho esse contato pele a pele, eu diminuo a resposta sensorial. E com isso eu posso acabar levando também a uma baixa produção. Um outro fator interessante é que a maioria das mães não acoplam da maneira que deve, ou esses bicos não se adaptam da maneira que deve. E aí o que é que acontece? Esse mamilo da mãe vai ficar mais ou menos aqui, e o bebê quando vem mamar, ele não faz a pega, né? Não pega a areola, claro, porque aí ele já tem um bico grande demais aqui, e ele tende a pegar bem na ponta do mamilo, e as mães sentem bastante dor. E eu já peguei mães bem feridas por conta disso que dizem que é para proteger. Então, basicamente é isso. E também a confusão de bico. São bebês que quando você acostuma eles com bico de silicone, eles tendem a não querer realmente mais pegar a mama, porque tem um bico diferente do que é colocado na mama. Tá, gente? Então, eu vou dar uma olhada aqui. Se vocês tiverem perguntas, podem começar a fazer, tá? E eu vou dar uma olhada para ver se tem alguma pergunta aqui do início, pra gente poder interagir um pouquinho, tá? Então, se você tiver alguma pergunta, você pode colocar aí. Deixa eu tentar encontrar aqui. Bom, não tô vendo nenhuma pergunta a princípio. Então, não tendo perguntas, espero que tenha ficado claro para vocês, meninas, e que possam realmente estar... eu já comentei isso da Bela, que ela falou que é muito comum a gente dizer que a chupeta resolve todos os problemas, mas na verdade, vejam quantos problemas elas trazem, né? A Lívia colocou aqui que é verdade, concorda, além da chupeta deformar a dentição, ela passou por isso com a filha dela mais velha, acabou desmamando precocemente, né? Os modelos mais... a Bela colocou aqui, da Feito com Feito, que os modelos mais atuais ainda deformam os dentes, sim, ainda deformam. Embora que a gente poderia dizer é que minimizam bastante, né, os efeitos, mas os outros efeitos que a gente vai ter de confusão de bico, de atrapalhar a produção da mãe, atrapalhar a livre demanda, tudo isso vai estar acarretando. Então, não existe mamadeira, não existe chupeta boa, tá? E também não existe mamadeira boa. Então, eu não recomendo nenhuma. Então, incluam no enxoval de vocês, se você está gestante, incluam a colher dosadora para os momentos de perrengue que você possa vir a passar, tá certo? Alguns eu já comentei durante aqui, então basicamente é isso, gente. A gente não tem os hábitos de ler rótulo, nem de comida, nem de nada. E aí a gente compra, tem a propagandinha. Eu achei bem engraçado essa semana que eu vi a propaganda da Concha, que é outra coisa que eu não indico. E aí tinha assim, anti-empedramento. Eu até tirei foto, porque eu tive vontade de dar uma gargalhada na farmácia quando eu li. Anti-empedramento. E aí tinha que dizer a favor da candidíase mamária, né? Porque é complicado. Muito complicado mesmo. Gente, menos é mais, sabe? Pensem bem na hora de fazer o enxoval de vocês. Eu tenho muita cliente que deixa para comprar certas coisas do enxoval depois do curso de amamentação, porque eu falo sobre tudo isso e muito mais no meu curso de amamentação, e são coisas que realmente vão fazer toda a diferença, né? Quando a gente entende, quando a gente passa a entender o contexto das coisas e os benefícios ou malefícios que essas coisas podem nos trazer, a gente se empodera e acaba realmente errando menos.
eu acho que vale a pena sempre a gente buscar conhecimento, porque buscar se atualizar e buscar informações de qualidade, porque realmente são coisas que podem fazer com que você não trilhe um caminho pesaroso, um caminho difícil. E aí, para encerrar, eu gostaria de dizer para vocês um alerta que eu queria dar para vocês. Eu fui visitar uma cliente, esses dias eu já falei nisso hoje, mas eu quero frisar isso de novo para vocês. Gente, desconfiem de uma consultora de amamentação que olha para você e diz, dê mamadeira. Desconfie, certo? Essa pessoa realmente não pode estar capacitada, desconfie. Você chamar uma pessoa para te auxiliar na amamentação e essa pessoa olhar para você e dizer, não, dê mamadeira porque sua situação tem que ser mamadeira. Não tem que ser mamadeira, não tem que ser mamadeira. A mamadeira vai trazer prejuízos, especialmente no primeiro mês de vida, né? Onde a amamentação é algo que está sendo aprendido ainda pelo seu bebê. Então, por favor, gente, não incluam no enxoval de você mamadeira. Eu tenho várias clientes que compram um monte, que fazem enxoval e que quando vê, inclusive tem uma aqui que comentou e botou a mãozinha até assim, ó. E ela me mandou uma foto um dia assim com um arsenal maravilhoso de mamadeira, de escova, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Uma mesa cheia, Renato, quer que eu... de chupetas, tudo dos States. Renato, o que é que eu faço pra isso? Eu digo, faz um bazar. Aleitamento materno exclusivo, vai precisar disso pra quê? Ah, Renato, e na introdução alimentar? Não vou precisar? Não, não vai precisar. Existem outras ferramentas que a gente usa. Gente, tirem da cabeça de vocês. Bebês não precisam de mamadeira em nenhum momento da fase da vida dele. Não precisa de mamadeira nem chupeta. A não ser que seja uma criança órfã, que não tem sucção de nenhuma outra forma. Aí é uma outra história, que a gente precisa entender aí as outras necessidades desse bebê. Mas não sendo isso, se o seu bebê está mamando, o seu bebê em nenhum momento vai precisar. Em nenhum momento ele vai precisar de nenhum bico, ok? Então eu gostaria de encerrar a live de hoje compartilhando. Então, Ju comentou aqui que ouviu dizer que é bom quando o bebê começa a morder. O que é bom, Ju? Dar os bicos ou bico de silicone? Não, gente, não é. Bebê começou a morder, tira o bebê do peito, conversa com ele, mostra que doeu, que você não gostou com a sua face e com sua conduta. Cada vez que fizer isso, ela vai perceber, opa, eu mordo minha mãe mentira. Isso é behaviorismo puro. Eu mordo minha mãe mentira. Aí o que acontece? Na próxima vez ela vai morder e você vai tirar. Aí ela vai perceber, mordi e minha mãe me tirou, não vou morder mais, tá? Então, é algo que pode ser aprendido pela criança. Não tem que ser usado nem bico de silicone, nem nada quando a criança começa a morder, não, tá? Então, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Vou deixar essa live salva, tá bom? E qualquer dúvida, podem me procurar pelo Instagram, né? SOS Mamãe. Eu tô gravando também para jogar no YouTube. Então, podem me procurar pelo... @SOS Mamãe, _ no Instagram. E também podem me chamar pelo direct, pelo WhatsApp. Tem link no meu Instagram diretamente pro meu WhatsApp. E a gente pode estar trocando umas ideias, tá bom? Que Deus abençoe vocês, uma abençoada noite. Durmam bem, que seus bebês durmam bem. E que vocês possam caminhar aleitamento materno exclusivo. Porque certamente é o que há de melhor para você e pro seu bebê. Aproveitando aí que a gente tá no Outubro Rosa, a melhor forma de você prevenir, uma das formas, né? Uma das formas de a gente prevenir câncer de mama é o aleitamento materno exclusivo de maneira prolongada. Quanto mais a mãe amamenta, diminui as chances dela ter um câncer de mama. Então, mães que têm intervalo de filhos aí, né? A cada 2 anos, 3 anos, e que amamenta 2 anos um bebê e amamenta mais 3 anos outro bebê, são mães que têm menos chances de ter câncer de mama. Então, amamentar é saúde não só para o seu bebê, mas para você também, tá bom? Fiquem com Deus e até mais!